Olá, centelhas de luz, bem-vindos ao Silvana Ferreira Tarô, tiragem para o signo de Áries. Atemporal, intuitiva, para você absorver a mensagem, se servir para você no momento que você chegar aqui, tá bom? Assista até o final e não se esqueça da nossa energia de troca, se inscreva no canal. Então vamos lá. Pessoal de Áries, meninas de Áries que acompanham o meu canal, arianas, mulheres fortes da iniciativa. Vamos lá? Arianas, a energia que ancora a mesa de vocês é a energia do eremita. A energia do eremita é uma energia de ancoragem de mesa que ela fala de uma certa lentidão para algum assunto, tá? Que vocês estejam pensando aí, mas é uma energia também que fala da sabedoria, de você estar no momento de encontrar em si mesmo aquela sabedoria necessária para resolver as questões, tá? Ela fala de uma energia de pouco movimento, mas com uma finalidade de você dar um passo de cada vez, analisar o que vai ser feito, tá? Não é para você sair fazendo as coisas sem pensar, de maneira abrupta, sem olhar para dentro de si, sem verificar se é isso mesmo que é importante para este momento. Então não é um momento assim que as coisas do dia a dia, apesar do dia a dia ser corrido e ter movimento e agilidade, as decisões que você precisa tomar não podem ser levadas a este efeito. É uma energia que pede decisões em qualquer área da vida muito bem pensadas. O devagar e sempre, o raciocinar antes de agir, o avaliar, o buscar dentro de mim as experiências do passado que já me trouxeram algum benefício, algum aprendizado para que eu coloque na minha vida neste momento o melhor do meu aprendizado ao meu favor, porque é um arcano maior e ele fala de uma energia de algo maior que você tem que viver neste momento, tá? Então a energia é essa. No atual nós temos aqui um 8 de copas. O 8 de copas ele também me fala de sabedoria. No caminho nós temos o mago. E no resultado, uma carta maravilhosa que é o 10 de ouros. Olha aqui que coisa linda, né? Quero até mostrar essas cartas aqui para vocês. Vamos. Olha isso aqui. Olha a ancoragem da mesa e olha a mesa. Veja isso. O que significam essas cartas no seu caminho? Eu estou falando com mulheres de Áries. Vou fazer um parênteses. A minha leitura não é para mulheres, mas como o meu canal 80% das pessoas que acompanham são mulheres, eu vou falar para elas, mas você que chegou aqui, né, que não se identifica com esse gênero, tá tudo certo, é uma energia, tá? Só uma forma de falar. Eu vejo assim, aquele desejo, aquele momento da vida em que as questões emocionais foram muito bem avaliadas e alguma coisa do seu emocional você tem que deixar para trás, tá? Tá muito forte aqui que você precisa, neste momento, manifestar no mundo algo relacionado ao seu emocional, tá? E muito forte aqui algumas questões relacionadas à família. Eu entendo que a energia do mago é uma energia que tem muito a ver com o teu signo, porque é uma energia de início, é o início da jornada, né? Aqui, ele fala de início de jornada. Então, esse ariano aqui, essa ariana, né, encontra neste momento algum assunto muito ligado ao emocional e ao familiar,
que precisa ser deixado para trás. Para algumas pode ser aquela questão de avaliar assim, vou dar um exemplo, num relacionamento familiar, o que é que eu estou levando a ferro e fogo e que eu deveria me segurar mais? O que é que eu estou deixando parecer para mim relevante na minha vida familiar ou na minha vida amorosa? Pode ser também, né? Aquelas que são casadas, ou que tenham um relacionamento que também possa afetar aí o relacionamento com a família como um todo. O que é que você precisa deixar de lado? O que é que você precisa perdoar? Quais são as brigas que está valendo a pena você comprar? Entendeu, Ariana? Essa carta aqui, ó, é uma pessoa que está deixando para trás coisas, apesar de gostar muito, apesar de eu querer muito, apesar de eu amar muito, o que eu preciso deixar de lado para olhar para mim? Para olhar para a manifestação que eu tenho que fazer, talvez dentro dessa mesma família, mas de uma forma a buscar a unidade familiar. Então aqui, quando você tem uma questão na sua família, em que, ou numa questão de relacional, né, que possa envolver a família, envolver amor, o que é que eu preciso deixar de lado? Não é fazer vista grossa para aquilo que está errado, tá? Mas é olhar e falar assim, essa luta vale a pena? Este caminho vale a pena? Né? Talvez você esteja num momento de muita tristeza, né? Meio cabisbaixa. Pode ser sim um relacionamento que rompeu, né? Em prol da família. Para algumas pode ser. Já numa faixa de idade, a gente já tem filhos crescidos, às vezes tentamos reconstruir o nosso relacionamento com pessoas que não têm a mesma sabedoria, que não têm a mesma maturidade, que por mais que a gente goste muito da companhia da pessoa, a pessoa não está ali para manifestar conosco no nosso dia a dia algo mais fechado conosco dentro daquilo que esperamos em termos de família. Um companheiro ou uma companheira que não aceita a sua família da maneira que é, ou que fica tentando talvez isolar você da sua família para você ter menos contato, para que você fique mais sob o jugo desse companheiro, e você não é assim, né? O Ariano, ele sabe, ele está olhando aqui, está falando assim, olha, isso não é para mim. Gosto muito, mas essa forma de amar não é para mim. Gosto muito, mas do jeito que está não dá. Então eu preciso avaliar quais são as lutas que valem a pena lutar. Né? Quais são as lutas que vale a pena eu comprar? É um momento de avaliação, de muita sabedoria. E no caminho, quando você decidir dar esse passo e deixar para trás aquilo que não serve mais, e quando eu falo isso, pode ser romper um relacionamento? Pode. Mas pode ser também romper com um padrão naquele relacionamento, continuar naquele relacionamento, mas modificar um padrão que precisa ser modificado, não necessariamente sair daquele relacionamento. E quando eu falo isso, eu olho para mulheres que são fortes, sabe? Que são destemidas e que são decididas, né? Dói eu tomar essa decisão, mas é uma decisão necessária. Seja com relação a companheiros, seja com relação a filhos, pode ser com relação a outras pessoas da família, aos pais que às vezes são invasivos e que são abusivos, que entram muito na tua relação, e você já está sentindo que está precisando buscar esse equilíbrio. Então, isolar-se um pouco, deixar para trás padrões emocionais que já não servem mais, vai ser muito importante para você neste período. Aqui tem uma energia muito forte de um ariano que é muito amoroso, tá? Muito amoroso mesmo, muito provavelmente uma pessoa do signo de Áries que tem câncer muito forte no mapa, tá? De repente um ascendente em câncer. Tô falando isso para vocês se nortearem aí se casa com você ou não, né? Porque existe um sentimentalismo aqui um pouquinho maior, sabe?
E lógico que os signos do fogo, eles são também amorosos e sentimentais, mas esta não é a característica principal do seu signo, né? Quando você é do signo do fogo. Então, um ascendente, né, que talvez traga para você uma emotividade maior. E aí, neste momento de você de tomada de decisões para escolher o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito, você fique um pouco cabisbaixo, emotivo, chateado, pensativo. Então, é por aí. O caminho vai se mostrar para você. Pare, pense, reflita, veja onde precisa ser mudado. O caminho vai se desnudar para você. E você tem aí uma conexão com o alto que vai te ajudar muito a tomar a decisão correta, da forma correta, no momento correto. E mais uma vez, essas duas cartas falam para mim da tua bagagem de vida, das tuas habilidades em resolver esse tipo de questão. Né? Às vezes você nem sabe que você tem habilidade para resolver esse tipo de questão e você vai até se surpreender. Mas muitos de vocês aqui já sabem, né? Puxa, sempre sou eu que tenho que tomar essa decisão, sempre sou eu que tenho que resolver. Traz um certo desgaste emocional, mas é jornada de vida, tá? É jornada de vida, é momento em que é necessário você fazer isso. É como se fosse um posicionamento que a vida exige de você, até para você, para o teu eu superior se conscientizar que você está no caminho certo de fazer, de cumprir o que precisa, de fazer o que precisa, etc. Não tenha medo, você tem as habilidades para resolver, e o melhor vem aqui na energia do resultado, que é o 10 de ouros. O 10 de ouros, ele me fala de uma conclusão muito bem sucedida, tá? E é uma conclusão muito bem sucedida em toda essa questão relacionada aos valores pessoais que você traz, mas aqui muito forte também a jornada de vida, tá? Porque essa carta aqui, ela me lembra a árvore da vida da Kabbalah, né? Aquilo que a gente vem aprender, aquilo que a gente tem que saber valorizar, não é? Por isso que vem aqui essa energia no começo de você abandonar o que não serve mais, apesar de gostar muito, apesar de amar muito, apesar de nutrir sentimento. É como se o mago na sequência falasse para você, tá, tudo bem, você está muito em evidência o teu sentimento, mas nós precisamos equilibrar isso, né? E vamos equilibrar isso olhando também para o teu espírito, para o teu racional e para os valores que esse espírito e esse racional sustentam em você para você cumprir o que você veio fazer nessa jornada de vida. Então, não tenha medo. Se você está se achando muito introspectiva, muito em si mesmada, é um termo que a gente usava muito em direito, em si mesmada, aquela pessoa que está muito em si mesmo, né? Não querendo muita conversa para poder pensar, para organizar o seu emocional, por mais que as pessoas cobrem, entenda que este momento é necessário para você, tá bom? Então não se culpe por isso, faça o que é necessário, você tem as respostas dentro de você e tudo vai acabar bem, vai acabar para o bem maior de todos, inclusive para o seu, que é o principal, porque aí fala de um compromisso que você assumiu para manifestar neste plano aquilo que era necessário para solucionar este tipo de questão, tá? Que para cada um vai ser diferente. Para uns podem ser algum desentendimento familiar, ou para outros pode ser um relacionamento que se rompe dentro da família ou fora dela, como eu falei, está se relacionando com alguém que não consegue se encaixar com você nas questões relacionadas à família, o que não aceita, ou que quer isolar, para cada um vai fazer um sentido, então tenta adaptar. Eu sempre falo aqui no meu canal, no início de algumas tiragens, quando eu peço, né, para a espiritualidade me permitir acessar o inconsciente coletivo do determinado signo para eu poder trazer as mensagens mais adequadas para aquele coletivo, eu também oriento a pessoa a pedir para o seu mentor ou para o seu eu interior
darem a ela discernimento, que é isso que vocês têm que fazer, para adaptar essa mensagem aí à sua realidade. Às vezes não vem da maneira que você quer, na hora que você quer, mas em algum momento você vai acender a luzinha, tá bom? Então, faça bom uso dessa energia, Ariano. Para as tiragens que eu estou fazendo a gravação agora, que comecei por vocês, eu decidi trazer uma mensagem aqui sobre o diálogo na família. E para você veio a seguinte dica, o seguinte alerta. Você tem dedicado tempo para ouvir seus filhos? Ofereça a eles a oportunidade de se abrirem sem medo e serem incompreendidos. Às vezes os filhos têm medo de chegar aos pais e contarem uma situação por medo de não serem compreendidos pelos pais, dos pais não entenderem aquele momento. Essa é uma questão que eu recebo muito em consultório nas minhas práticas integrativas. Jovens de 14, 13 anos, 15, até mais velhos, né? 18, que até de 20, até mais, até de 24, 25 já tive, né? Preferem se abrir com uma pessoa fora do que se abrir com os pais, porque tem medo do julgamento dos pais, né? E isso é muito triste, porque a pessoa que a gente mais tem que ter conforto em falar das nossas problemáticas tem que ser os pais, né? Então, às vezes, você pode estar aí no dia a dia e não está vendo, mesmo sendo um pai, uma mãe dedicados, que ouvem, que buscam ouvir, às vezes a maneira como você coloca sobre suas crenças, sua maneira de entender o mundo, se for muito impositiva, se for muito castradora, faz com que os filhos se distanciem, no momento que eles mais precisem de você, talvez. Então é essa a mensagem, tá? Se não ressoou com você, não é para você, né? Mas espero que você faça bom uso dessas energias e que você encontre aí uma mensagem do tarô, se for o caso, assista novamente, né? Uma mensagem do tarô que possa te dar base para resolver alguma questão importante da sua vida, porque é esta a função do tarô terapêutico. Agradeço a presença de vocês até o momento. Não se esqueçam da nossa energia de troca, que é se inscrever no canal, dar um like, ativar o sininho das comunicações, comentar, compartilhar o vídeo com quem você sabe que gosta de tarô, tá bom? Muita paz, muita luz. Até a próxima tiragem.